Eu sou o pastor Bruno Rodrigues, pastor da Assembleia de Deus em Tibau, e estamos no 20º dia da campanha de oração Nordeste para Cristo. Nosso tema é Buscando a Santificação. Não se faz missões e evangelismo de qualquer maneira. Embora reconheçamos que isso ocorreu no passado e continua ocorrendo hoje, o apóstolo Paulo admite que alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, outros anunciam a Cristo por contenção. Filipenses, capítulo 1, versículos 15 a 17. Na atualidade, não é muito diferente dos primeiros dias da igreja. Há pessoas e grupos cuja motivação em anunciar o Evangelho é claramente iníqua. Há projetos pessoais de poder, a intenção de projeção eclesiástica e ainda motivos que estão relacionados à avareza. O anúncio do Evangelho resultará sempre em salvação. Afinal, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ainda que este anúncio seja feito por motivos tortuosos. Por isso, o apóstolo afirma: contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Assim, não é o bom resultado que legitima as motivações de quem anuncia o Evangelho. Resultados positivos, almas salvas, muitas decisões a Cristo ainda podem ser resultado de um ministério pecaminoso e desviado, o que jamais contaminará a essência e a natureza da palavra de Deus. Porém, pensemos na situação daqueles que anunciam o Evangelho com fingimento, ou por inveja e porfia, ou por qualquer outro motivo equivocado. Podem até ter arrebanhado multidões para Cristo, mas não entrarão no reino dos céus. Pois assim afirmou o Senhor Jesus, dizendo: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Que tristeza! Jesus ensina: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, disse o Senhor, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23. Fica claro que a missão que o Senhor nos confiou precisa ser encarada com a devida seriedade e que estamos falando de um Deus santo, um santo Salvador, uma gloriosa salvação, uma graça maravilhosa. Não podemos ser levianos no cumprimento de tão nobre missão e santa missão. Em primeiro lugar, é importante termos a consciência da santidade e do poder do Evangelho. Por isso que ao lidarmos com missões e evangelismo, precisamos fazê-lo com temor e tremor. Isso exige que assumamos uma atitude de humildade e total dependência de Deus. A mensagem não é nossa, o poder de transformar não é nosso, somos apenas anunciadores do testemunho de Deus. Imaginem o privilégio envolvido nessa declaração, pois a Escritura Sagrada afirma que nós somos cooperadores de Deus e lavoura de Deus. Quando assumimos de forma correta o lugar que nos cabe na missão que nos foi confiada e lidamos corretamente com o testemunho de fé que compartilhamos, estamos no caminho da santificação. A humildade e dependência de Deus nos levam à oração e ao jejum. Urge orarmos de forma sincera, sem os rebuscamentos farisaicos e legalistas. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do jovem lunático e o motivo foi incredulidade. E o caminho para a falta de fé é a oração e o jejum. O pai do jovem enfermo reconhece sua fé fraca e imperfeita, misturada com dúvidas e temores, e pede ajuda ao Senhor. Eu creio, disse ele, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade.
Marcos, capítulo 9, versículo 24. Às vezes, nós diagnosticamos a nossa falta de fé, mas não temos a disposição que teve o pai do jovem lunático para nos humilharmos e orarmos e suplicarmos a ajuda do Senhor. Imitemos aquele homem e, se assim o fizermos, estaremos na busca da santificação. A confissão sincera e um espírito quebrantado, segundo o livro dos Salmos 51 e versículo 17. Agradam ao Senhor, que nos reergue e nos usa por sua misericórdia e graça. O olhar para nós mesmos, enxergando as nossas fragilidades, necessidades e incoerências, seguido da confissão e oração sincera diante do Senhor, resulta na busca da vivência da mensagem que pregamos. Isto significa dizer que evangelho para nós não está limitado às quatro paredes de um templo. Nós precisamos viver o evangelho na nossa cultura, nos nossos procedimentos, na nossa forma de viver, em toda a nossa maneira de viver. No tempo de Jesus, os fariseus e escribas até ministravam a palavra. Porém, a mensagem de Cristo era diferente, pois ele ensinava com autoridade. Paulo afirma que o que ele ensina e transmite, as pessoas conseguem ver nele e assim devem imitá-lo. A prática do evangelho, a vivência do que pregamos e ensinamos, aponta-nos para o caminho da santificação. E o mandamento bíblico é: abstenham-se de toda a forma de mal. Esses passos são dados por nós no caminho da santificação. Então estaremos certos de que o Senhor fará sua parte nessa senda gloriosa. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aproxime-se cada vez mais de Deus, pois está escrito na palavra do nosso Senhor que nós, quanto mais nos aproximamos de Deus, com o rosto descoberto, somos transformados de glória em glória, segundo a imagem daquele que nos criou. Isto significa dizer, viver o Evangelho, praticar o Evangelho, é ser um imitador de Jesus. E quando você imita Jesus, você se torna santo. Estes são os motivos da nossa oração neste momento, para que tenhamos o discernimento necessário para entender se as nossas motivações para evangelizar e fazer missões são santas e piedosas. Segundo, para que haja total dependência do Senhor em nossos projetos e planos. Terceiro, para que na nossa vida a oração e o jejum sejam prioridade e instrumentos de santificação, com consequente aumento de nossa fé no Senhor. Para que haja coerência entre o Evangelho que pregamos e a vida que nós vivemos. E em último lugar, para que tenhamos êxito em nos abster do mal, com a ajuda do Senhor, podendo levar muitas vidas aos pés do Salvador. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, sublime e eterno Pai, companheiro das horas mais difíceis e dos momentos de crise em nossa existência. Oramos a Ti pela grandiosa missão que concedeste à Igreja, sim, a tarefa de evangelizar o mundo, de levar o Evangelho aos povos. Nós oramos para que possamos cumprir esta missão com santificação, para que possamos levar a sério o nosso chamado ministerial, no que diz respeito ao ministério da reconciliação. Nós oramos para que as motivações sejam as verdadeiras, as sinceras, as que te agradam. Oramos para que a prática do jejum, da oração, a obediência à palavra estejam presentes no cotidiano da igreja, dos salvos, para que estes evangelizem
totalmente cheios e envolvidos por autoridade espiritual. Te apresentamos cada um dos motivos aqui apresentados na nossa reflexão deste dia. Que o teu povo levante-se cada vez mais santo, com uma vida que reflete a luz do Evangelho e pregue em todos os lugares e para todas as pessoas possíveis que apenas no Senhor há salvação e mudança de vida. Por isso, aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém.